Antes de queimarem os judeus na fogueira, antes dos autos de fé, antes dos tribunais, houve algo muito mais perverso. O silêncio que começou com um boato, um sumiço de criança, um poço contaminado, uma colheita que falhou, e a culpa sempre recaía sobre eles. É assim que começa a história da Inquisição, e talvez a sua também. No final do século XIII, os judeus prosperavam na Península Ibérica. Eram médicos, cartógrafos, banqueiros, poetas. Mas à medida que o medo crescia, o ódio era cultivado. Começaram a dizer que os judeus matavam crianças em rituais, que envenenavam fontes, que causavam doenças. Isso não era verdade, mas o povo acreditou. E a coroa permitiu. Os reis católicos estavam endividados, e os maiores credores, os judeus. E havia uma maneira fácil de resolver isso: acusá-los, persegui-los, confiscar tudo. A Inquisição não começa como uma defesa da fé, começa como uma desculpa para o roubo. E os judeus viraram o alvo. Começa a Era do Terror, quem sabia mais era o mais perigoso. Em 1478, o Papa autoriza a criação de uma Inquisição espanhola, não para combater hereges comuns, mas para vigiar os judeus convertidos ao cristianismo. Em 1492, os reis católicos Isabel e Fernando assinaram o Edito de Alhambra. Todos os judeus da Espanha devem se converter ou sair. Mais de 120 mil judeus são forçados a abandonar tudo: casas, negócios, livros, tudo confiscado. O nome que define essa era de terror é Tomás de Torquemada, um monge dominicano, um fanático. Torquemada acreditava que até os convertidos precisavam ser purificados pelo fogo. Ele liderou o tribunal inquisitorial com mãos de ferro. Sob o seu comando, mais de 2.000 judeus foram queimados vivos. Para escapar da morte, muitos aceitaram o batismo, mas só por fora. Continuaram praticando o judaísmo em segredo. Acendiam velas escondidos, jejuavam sem explicar, falavam baixo. Nasce aí a figura do cripto-judeu e depois o cristão novo. Esses nomes que você conhece: Cardoso, Lopes, Mendes, Matos, Nunes, Fonseca, Rodrigues, Pereira, Oliveira, Silva, Santos, Mota, vieram daí. A Inquisição era um negócio. A igreja ficava com a alma do condenado, a coroa ficava com os bens. Um ciclo perfeito de opressão. Inventavam uma denúncia, confiscavam tudo, queimavam ou exilavam e passavam para o próximo nome da lista. Tudo isso com o selo Em Nome da Fé. Muitos judeus fugiram da Espanha em 1492. Procuraram refúgio em Portugal. No começo, foram bem recebidos, pagavam taxas, se estabeleciam, mas a paz não durou. Em 1496, o rei Dom Manuel I também cede à pressão dos reis católicos e, em 1497, ordena a conversão forçada de todos os judeus. Sinagogas foram fechadas, crianças foram arrancadas das famílias para serem reeducadas, milhares foram batizados à força nas ruas e os nomes foram apagados. Surgem os cristãos novos de Portugal. Gente com sobrenomes como Almeida, Henriques, Coelho, Diniz, Castro, Lemos, mas por dentro continuavam judeus e sabiam disso. Esses nomes que você vê nos documentos estão também nos autos da Inquisição. Você encontra Antunes, Monteiro, Siqueira, Leão, Duarte, Franco, em listas de perseguidos, de condenados, de exilados, mas também nas suas mensagens, no seu WhatsApp e no seu RG. Esses nomes sobreviveram, e talvez o seu esteja entre eles. Os cristãos novos passaram a viver uma fé oculta. Não podiam rezar em hebraico, não podiam guardar o sábado, não podiam falar sobre Israel, mas faziam isso assim mesmo, com pão sem fermento escondido no forno, com a vela acesa em silêncio, com bênção murmurada entre os dentes. Uma criança que aprendia demais colocava a família em risco. Um vizinho que ouvia uma oração podia denunciar. Era proibido ensinar, era perigoso lembrar. Mas mesmo assim, eles continuaram, e a memória virou segredo. O segredo virou costume, e o costume chegou até você.